O ar cheirava a dinheiro e champanhe. Samuel esfregava o chão de mármore, invisível. Ele mantinha a cabeça baixa. O som das conversas era um murmúrio distante. No centro do salão, um piano de cauda brilhava como um altar. Beatriz Beaumont, a dona da festa, estava entediada. Seus olhos azuis varreram a sala e pousaram em Samuel. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ela caminhou até ele. O barulho de seus saltos fez Samuel erguer a cabeça. Beatriz apontou para o piano com um gesto teatral. Sua voz cortou o salão. "Estão vendo aquele homem?" Ela gritou para seus convidados. Todos se viraram. "Aposto que ele tem um talento escondido." As risadas começaram. "Farei uma proposta," ela disse, olhando para Samuel com desprezo. "Se você tocar esse piano agora, eu caso com você." A humilhação era um veneno. Antes que Samuel pudesse responder, ela agarrou o braço dele. A força era surpreendente. Ela o arrastou pelo salão. Ele tropeçou, mas ela não o deixou cair. Ela o empurrou para o banco do piano. "Vamos, maestro, o palco é todo seu," ela zombou. Dezenas de celulares se ergueram, gravando cada segundo. A plateia ria abertamente. O gerente do hotel, pálido, correu na direção deles. "Senhora Beaumont, por favor, esse instrumento é uma peça de $2 milhões." Beatriz nem olhou para ele. "Eu pago se ele quebrar," disse, com os olhos fixos em Samuel. "Está valendo. Toque." Samuel olhou para as próprias mãos, calejadas, cansadas. Ele as viu tremer por um instante. Então, ele respirou fundo. Ele ajeitou seu uniforme simples. E com uma calma que silenciou a sala, ele pousou os dedos nas teclas. O que veio a seguir não foi uma música. Foi uma explosão. Uma escala cromática perfeita, tocada com a velocidade de uma bala. As notas subiram do grave mais profundo ao agudo mais cristalino, um rio de som puro e técnico. As risadas pararam. Os celulares abaixaram. O silêncio era total. O sorriso de Beatriz congelou e desapareceu. O eco da última nota da escala pairou no ar, denso e pesado. Ninguém se movia. Samuel não deu tempo para o choque se dissipar. Seus dedos, que antes pareciam pertencer a um trabalhador braçal, agora mal tocavam as teclas. Eles flutuavam. E então, o ataque começou. A primeira nota de La Campanella soou. Não era um som de piano. Era o som de um sino de igreja, tocado no topo de uma montanha. Uma nota solitária e cristalina que prometia uma tempestade. A melodia desceu sobre a sala como uma avalanche. As mãos de Samuel se tornaram borrões. A mão direita saltava distâncias impossíveis, tocando notas que pareciam sinos distantes, enquanto a esquerda criava uma base estrondosa, cheia de fúria e dor. A complexidade era absurda. Os convidados, antes rindo, agora pareciam ter encolhido. Seus rostos mostravam uma mistura de espanto e medo. Aquilo não era entretenimento, era uma força da natureza. A música falava de anos de silêncio, de uma habilidade trancada em uma jaula de ressentimento, agora liberta. Beatriz sentiu o sangue fugir de seu rosto. Cada nota era um tapa, cada acorde era uma acusação. O homem que ela tentou esmagar estava construindo uma catedral de som bem na sua frente. Ele não tocava para ela. Ele não tocava para ninguém ali. Ele tocava para apagar a imagem do esfregão, do uniforme, da humilhação. Ele tocava para se lembrar de quem ele era. O piano, um Fazioli de $2 milhões, parecia pequeno demais para ele. Ele o dominava. O instrumento era uma extensão de sua alma ferida. O suor começou a brotar na testa de Samuel, mas seu rosto permanecia uma máscara de concentração absoluta. Os músculos de seus braços, forjados por anos de trabalho pesado, davam a ele uma força que concertistas de smoking jamais teriam.
O som era brutal e, ao mesmo tempo, de uma delicadeza celestial. No meio da multidão, um homem velho se pôs de pé. Seus olhos, antes enevoados pela idade, agora queimavam com intensidade. Era Arthur Fischer, um maestro aposentado cuja opinião ainda moldava carreiras. Ele deu um passo à frente e depois outro. Ele se aproximava do piano como quem se aproxima de um milagre. A música atingiu seu clímax, uma cascata de notas tão rápidas que o ouvido humano mal conseguia distingui-las. E então, com a mesma precisão com que começou, Samuel parou. A última nota vibrou no ar, e o silêncio que se seguiu foi mais profundo que qualquer som. Fischer quebrou o silêncio. Sua voz, embora fraca, ecoou pelo salão. Essa técnica, os saltos, eu só vi isso uma vez. Em gravações antigas, ele disse, olhando diretamente para Samuel. Quem é você? Diga seu nome. Samuel virou-se no banco. Ele não olhou para o maestro. Ele olhou diretamente para Beatriz, que parecia uma estátua de gelo. Meu nome, ele disse com a voz firme e clara, é Samuel Blackwood. O nome caiu como uma pedra na sala. Fischer engasgou. Blackwood, o garoto de Paris? O prodígio que desapareceu? O maestro se virou para a multidão. Vocês não entendem. Esse homem, ele venceu o prêmio Etude em Genebra aos 19 anos. Estava destinado a ser o maior de sua geração. O que aconteceu com você, rapaz? Os convidados começaram a cochichar. O nome Blackwood passava de boca em boca. A história do faxineiro talentoso foi substituída pela lenda do gênio perdido. A validação era irrefutável. A humilhação de Beatriz havia se transformado em um evento histórico. Ela sentiu o olhar de todos sobre si. Um olhar frio, acusador. Ricardo, seu noivo, que estava ao seu lado, deu um passo para trás. A distância era pequena, mas simbolizava um abismo. Beatriz, o que você fez? Ele sussurrou. O nojo em sua voz era palpável. Ela tentou forçar um sorriso, uma desculpa. Viram só? Eu descobri um talento, sempre soube. Mas sua voz soou oca, patética. Ninguém acreditou. A admiração da plateia havia se transformado em desprezo por ela. Ela era a vilã na história do renascimento de um herói. Fischer ignorou Beatriz completamente. Ele se aproximou de Samuel, seus olhos cheios de uma urgência febril. Isso não pode terminar aqui, Samuel. O que você fez esta noite não foi um truque de salão. Foi uma ressurreição. Ele pegou um cartão do bolso. Meu estúdio. Amanhã, às 10 da manhã. Eu estou dirigindo o recital de inverno da Filarmônica. A vaga principal ficou livre ontem. O maestro fez uma pausa, olhando fundo nos olhos de Samuel. Mas você terá que provar que ainda tem a disciplina, que não foi apenas a fúria que tocou esta noite. A escolha é sua. Continue limpando o chão, ou venha limpar o mundo com sua música. A festa acabou no instante em que Samuel deixou o salão. Os convidados saíram em silêncio, o som do piano ainda ecoando em suas mentes. Na suíte presidencial, o champanhe permanecia intocado. Beatriz Beaumont andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O luxo ao seu redor parecia zombar dela. Ricardo, seu noivo, a observava do sofá, o copo de uísque na mão. Ele não a havia tocado desde que subiram. Você entende o que fez lá embaixo, Beatriz? Ele perguntou, a voz sem emoção. Você não descobriu um talento. Você se transformou numa piada, a megera humilhada pelo faxineiro. Será a manchete de amanhã. Calha a boca! Ela sibilou atirando um vaso de cristal contra a parede. Os estilhaços voaram. Ninguém! Ele me desafiou. Ele me usou para conseguir seus 5 minutos de fama. Ninguém faz isso com Beatriz Beaumont. Seu rosto estava contorcido pela fúria. A máscara de superioridade havia se quebrado, revelando um poço de insegurança e maldade. Ela pegou o celular, os dedos discando um número com uma velocidade assustadora. Ele vai aprender o que acontece quando se brinca com fogo. Ele vai voltar a limpar latrinas pelo resto da vida miserável dele. Ricardo balançou a cabeça.
É tarde demais. O maestro Fischer estava lá. O mundo inteiro viu. Se você o atacar agora, só vai provar que ele estava certo. Beatriz colocou o telefone na orelha, ignorando-o. Um sorriso venenoso voltou aos seus lábios. Olá, Charles. É a Beatriz. Acorde. Tivemos um incidente muito desagradável no seu hotel. Envolve um dos seus funcionários, um faxineiro insolente. Ela fez uma pausa, ouvindo a voz sonolenta do outro lado da linha. Não quero um pedido de desculpas. Eu quero a demissão dele, imediata. O nome é Samuel Blackwood, e quero que o nome dele entre numa lista. Nenhuma empresa ligada à Sterling Corp poderá contratá-lo. Nunca mais. Outra pausa. É uma ordem, Charles. Ou prefere que eu retire o fundo de investimento da nossa família da sua rede de hotéis? São 200 milhões de dólares. A decisão é sua. Você tem até o sol nascer. Ela desligou, a respiração ofegante. Ela se sentia poderosa novamente. Na manhã seguinte, a luz cinzenta entrava pela janela do pequeno escritório do gerente. Samuel estava sentado em frente à mesa de mogno do Sr. Almeida. Ele não havia dormido. A oferta do maestro Fischer era um sonho antigo, mas a realidade de seu trabalho era um pesadelo presente. Ele esperava o golpe final, a demissão. Samuel, começou Almeida, o rosto cansado. Eu recebi uma ligação esta manhã, do nosso CEO em Nova York. Ele foi muito claro. O telefone na mesa tocou, estridente. Almeida atendeu, o rosto empalidecendo ainda mais. Sim, senhora Beaumont. Sim, eu sei quem ele é. Ele está na minha sala agora. O gerente olhava para Samuel com uma mistura de pena e admiração. Eu entendo suas ordens, mas eu não posso fazer isso. Do outro lado da linha, a voz de Beatriz devia estar gritando, mas Almeida manteve a postura. Com todo respeito, o que aconteceu ontem foi um ato de crueldade da sua parte, não uma falha do meu funcionário. Eu não vou demiti-lo. A porta do escritório se abriu de repente. Maestro Fischer entrou. O casaco pesado jogado sobre os ombros, o rosto sério. Ele ouviu as últimas palavras de Almeida e assentiu. O gerente desligou o telefone. Ela vai me destruir, disse ele baixinho. Mas valeu a pena. Fischer colocou uma mão no ombro de Almeida. Você fez a coisa certa, meu amigo. Então, ele se virou para Samuel. Você ouviu, a guerra começou. Ela não vai parar até te esmagar. Ela já está espalhando que você é uma fraude, que eu o contratei para humilhá-la. Ela quer destruir sua reputação antes que você tenha a chance de reconstruí-la. Samuel olhou para os dois homens. Um gerente de hotel arriscando a carreira. Um maestro lendário oferecendo uma chance de redenção. E ele, no meio, o alvo de uma bilionária enfurecida. O medo era real. Perder o emprego significava não ter como pagar o aluguel, a comida. Era a segurança contra o sonho. Por um momento, o desejo de recuar foi imenso. Pedir desculpas, voltar para a invisibilidade, seria mais fácil. Ele olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que Beatriz havia agarrado com desprezo. As mesmas mãos que Fischer observava com reverência. Elas não eram apenas mãos de faxineiro, eram mãos de pianista. A escolha sempre esteve ali, enterrada sob anos de poeira e resignação. A humilhação da noite anterior não o havia quebrado. Havia lhe dado um presente terrível. A clareza. Samuel se levantou. Ele olhou para o maestro, a decisão estampada em seu rosto. Que horas eu devo estar no seu estúdio, maestro? Fischer sorriu pela primeira vez. Às 10. Seja pontual. Almeida também se levantou, uma nova determinação em seu olhar. E não se preocupe com seu emprego, Samuel. Enquanto eu estiver nesta cadeira, você é funcionário deste hotel. Vamos ver quem tem mais força, o dinheiro dela ou a música de um homem de verdade. Samuel caminhava pelas ruas da cidade em direção ao estúdio do maestro. O ar da manhã era frio, mas ele não sentia. Os sons do trânsito pareciam distantes, abafados por uma memória que a decisão de lutar havia desenterrado.
Ele parou em frente à vitrine de uma loja e olhou seu próprio reflexo. O homem cansado de 50 anos desapareceu. No vidro, ele viu um jovem de 25, o fogo da ambição queimando em seus olhos. A imagem o transportou. Genebra, 1999. A final da competição internacional de piano. Ele estava nos bastidores. O som de milhares de pessoas aplaudindo o outro finalista vazava pela porta do palco. O ar cheirava a poeira, madeira antiga e pânico. Mas ele não sentia pânico. Sentia-se elétrico, como um deus prestes a lançar um raio. Seu smoking, alugado, parecia uma armadura. Do bolso do paletó, ele tirou um pequeno diapasão de prata, já gasto pelo toque. Um presente de seu primeiro professor, seu ritual. Ele o bateu suavemente contra a parede e levou o metal vibrante ao ouvido, afinando sua alma com a nota perfeita. Ele estava pronto. Um homem de terno correu em sua direção, o rosto pálido. Monsieur Blackwood, um telefonema. Da América. É urgente. O mundo de Samuel parou de girar. Ele foi levado a um pequeno escritório. O telefone de disco parecia um objeto de outro século. A voz do outro lado era de um médico, calma e terrível. Falava de uma estrada molhada, um carro derrapando, um caminhão. Falava de sua esposa, Sarah, grávida de 7 meses, em estado crítico. O senhor precisa vir agora, a voz disse. O som da plateia chamando seu nome chegou até ele. Um eco de uma vida que não existia mais. O homem de terno apontou para o palco. É a sua vez. O mundo está esperando. Samuel olhou para a porta aberta, para a luz branca do palco. A glória estava a 10 passos de distância. Mas Sarah estava do outro lado do oceano. Ele não hesitou. Ele deu as costas para o palco, para a música, para o futuro. Correu pelo corredor escuro, passando pelos rostos chocados, empurrando portas, correndo para o nada. Em sua mão, o diapasão de prata era a única coisa que ele ainda segurava. O metal frio pressionando contra sua pele, um último vestígio de uma sinfonia interrompida. O estúdio do maestro Fischer era um santuário. As paredes eram forradas com partituras amareladas, fotografias de lendas da música, e o ar era pesado com o cheiro de madeira antiga e resina. No centro, um piano de cauda Steinway esperava, imponente. Samuel sentiu como se estivesse entrando em seu próprio passado. Sente-se, disse Fischer, a voz sem gentilezas. O que tocou ontem foi impressionante, mas foi um grito de raiva. A arte exige mais que isso. Exige controle. Mostre-me seu controle. As primeiras horas foram um tormento. Os dedos de Samuel, fortes pelo trabalho manual, eram rígidos. As escalas saíam mecânicas. As passagens complexas, que antes fluíam como água, agora eram uma luta. Fischer era implacável. Ele não oferecia elogios, apenas correções, secas e precisas. Não, de novo, o pulso está tenso, Blackwood. Você está lutando com o piano, não dançando com ele. Mais suave, onde está a poesia? Isso são notas, não música. Samuel cerrou os dentes, o suor escorrendo por seu rosto. A frustração crescia. Ele quase desistiu. O peso de 25 anos de silêncio era esmagador. Então Fischer disse algo que mudou tudo. Esqueça a plateia, esqueça a bilionária, esqueça a mim. Lembre-se apenas do porquê você começou. Qual foi a primeira peça que te fez sentir que o mundo fazia sentido? A memória veio sem esforço. Uma peça de Chopin, um noturno que sua mãe costumava cantarolar. Ele fechou os olhos e começou a tocar. A tensão em seus ombros desapareceu. A rigidez em seus dedos se dissolveu. A música fluiu, não de sua memória, mas de um lugar muito mais profundo. Era uma confissão, uma prece. Quando a última nota se dissipou, Fischer estava em silêncio. Havia lágrimas em seus olhos. Sim, ele disse, a voz embargada. A alma ainda está aí.
Agora vamos colocar a armadura nela. Os dias que se seguiram foram uma imersão total. Samuel vivia no estúdio. Ele praticava 10, 12 horas por dia. O café da manhã era um café preto. O almoço, uma maçã. O jantar, a satisfação de uma passagem finalmente dominada. Suas mãos, que haviam se acostumado com a maciez dos panos de limpeza, agora estavam em carne viva. Pequenas gotas de sangue manchavam as teclas de marfim. Ele as limpava e continuava. Fischer o guiava, escolhendo o repertório para o recital de inverno da Filarmônica, que aconteceria no grande salão do hotel. Eles escolheram o concerto para piano No. 2 de Rachmaninoff, uma peça que exigia poder, paixão e uma técnica impecável. Era uma montanha, e Samuel estava determinado a escalá-la. Enquanto Samuel reconstruía sua arte, Beatriz Beaumont travava uma guerra diferente. Em uma sala de reuniões de vidro e aço, cercada por advogados, ela analisava as fraquezas financeiras do hotel como um general estuda um mapa. Seu ataque frontal falhou. A demissão de Samuel foi bloqueada. A campanha de difamação foi neutralizada pelo apoio público do maestro Fischer. Ela precisava de uma arma definitiva. Ele não pode ser um herói se não tiver um palco, disse ela, a voz fria como gelo. O recital é no hotel. O gerente Almeida o está protegendo. Então, vamos remover o hotel. Um de seus advogados apontou para uma linha em uma planilha complexa. O hotel tem uma dívida significativa com o fundo de investimento Avari. Se conseguirmos o controle majoritário dessa dívida, podemos forçar uma aquisição hostil. O sorriso de Beatriz era assustador. Avari? Eu jogo golfe com o CEO deles. Ela pegou o telefone. A conversa foi curta e brutal. Envolveu números com 9 zeros e promessas de parcerias futuras. Ao desligar, ela olhou para sua equipe. Preparem a papelada. Eu quero as chaves do hotel até o final do dia. Na tarde da véspera do recital, Samuel estava no palco do grande salão, sentado ao Fazioli que havia iniciado tudo. A acústica era perfeita. Ele tocava os primeiros movimentos do concerto de Rachmaninoff, sentindo a música preencher o espaço vazio. Senhor Almeida e Maestro Fischer observavam da primeira fila, os rostos cheios de orgulho e esperança. Foi quando as portas duplas do salão se abriram com um estrondo. Beatriz entrou, flanqueada por 2 seguranças enormes. Ela não usava um vestido de festa, mas um terninho preto afiado como uma faca. Ela caminhou pelo corredor central, o som de seus saltos ecoando como tiros. Uma bela performance, Sr. Blackwood, disse ela, parando em frente ao palco. Aproveite, será a sua última. A Almeida se levantou. Senhora Beaumont, o que significa isso? Você não é bem-vinda aqui. Beatriz riu, uma risada curta, sem alegria. Na verdade, você não é mais bem-vindo aqui, Almeida. A partir das 3 da tarde de hoje, eu sou a nova proprietária majoritária deste estabelecimento. E você está demitido. Ela estalou os dedos. Os seguranças se moveram em direção a Almeida. Fischer se interpôs. Você não pode fazer isso. Eu já fiz, disse Beatriz, os olhos fixos em Samuel, que havia parado de tocar. E agora a parte final do nosso acordo. Ela subiu os degraus do palco, parando a poucos metros do piano. Eu te fiz uma proposta naquela noite, Samuel. Uma promessa de casamento. Hoje te faço outra. Uma promessa de verdade. Ela se virou para a pequena equipe de montagem do palco que observava, paralisada. Todos vocês, cozinheiros, camareiras, seguranças. Há 200 funcionários neste hotel, 200 famílias que dependem de seu salário. Ela se voltou para Samuel, a voz baixando para um sussurro venenoso. Se você tocar uma única nota neste recital amanhã à noite, eu fecho este hotel. Eu vendo este prédio para uma demolidora. 200 empregos desaparecerão por sua causa. Sua música ou o pão deles. Sua arte ou o futuro deles. Ela o deixou com a escolha impossível. A decisão é sua, artista. Ela se virou e saiu.
deixando para trás um silêncio devastador, mais pesado que qualquer música. Samuel estava encurralado. O silêncio que Beatriz deixou para trás era uma arma. Samuel sentia o peso de 200 vidas em seus ombros. Ele se levantou do piano, a derrota pesando em seu corpo. Ele caminhou até o maestro Fischer, que o esperava nas coxias, o rosto uma máscara de desespero. "Acabou, maestro", disse Samuel, a voz rouca. Eu não vou destruir a vida de todas essas pessoas." "Samuel, espere", começou Fischer, mas Samuel já estava se virando para ir embora, para voltar à sua vida de sombras. Foi quando uma voz o parou. "Sr. Blackwood", era o Sr. Almeida. Ele não estava sozinho. Atrás dele, em um semicírculo silencioso, estavam uns 20 funcionários do hotel. A chefe das camareiras, o cozinheiro principal, o chefe da segurança, garçons, recepcionistas. Eles usavam seus uniformes como soldados. Seus rostos estavam cansados, mas seus olhos brilhavam com desafio. "Nós ouvimos o que ela disse", continuou Almeida, dando um passo à frente. "Nós a vimos sair e nós tomamos uma decisão." Ele fez uma pausa, olhando para sua equipe, que assentiu em uníssono. "Beatriz Beaumont pensa que pode comprar tudo. Nosso trabalho, nosso silêncio, nossa dignidade. Ela está errada." A chefe das camareiras, uma mulher mais velha com mãos tão calejadas quanto as de Samuel, falou. "Vivemos sob o medo dela por anos. O medo de uma ligação, de um capricho, de uma demissão injusta. O que o senhor fez naquele piano nos deu voz. Se formos demitidos, que seja por nos levantarmos, não por nos ajoelharmos." O cozinheiro, um homem enorme com um bigode imponente, cruzou os braços. "Nós não seremos os reféns dela, e o senhor não será o carrasco. O senhor vai subir naquele palco amanhã, o senhor vai tocar, não por si mesmo, mas por todos nós." Aquelas palavras atingiram Samuel com mais força do que a ameaça de Beatriz. Ele olhou para aqueles rostos. Eram pessoas como ele, invisíveis, subestimadas. E naquele momento, elas estavam oferecendo a ele a única coisa que ele não tinha mais: coragem. Ele não seria o motivo da ruína deles. Ele seria o instrumento de sua rebelião. Na noite seguinte, o grande salão estava lotado. A notícia do confronto havia vazado. A imprensa ocupava as primeiras filas, as câmeras prontas. Era mais do que um recital. Era um duelo. Beatriz chegou por último, deslumbrante em um vestido vermelho sangue. Ela se sentou na primeira fila, bem no centro, um sorriso de predador nos lábios. Ela viera para assistir à rendição pública de Samuel. Ela esperava que ele subisse ao palco, anunciasse o cancelamento do concerto para proteger os empregos e desaparecesse para sempre, marcando a vitória final dela. Maestro Fischer subiu ao palco, o rosto tenso. "Senhoras e senhores, a Filarmônica tem a honra de apresentar o solista Samuel Blackwood." Samuel entrou no palco sob um silêncio elétrico. Ele não olhou para Beatriz. Seus olhos encontraram os do Sr. Almeida e sua equipe, que se alinhavam no fundo do salão, de pé, em uma muralha silenciosa de apoio. Ele se curvou para a plateia e sentou-se ao piano. Pegou o microfone, a mão firme. "Boa noite", disse ele, a voz calma ressoando pelo salão. Houve uma pequena alteração no programa desta noite. Um murmúrio percorreu a multidão. Beatriz se inclinou para a frente, o sorriso se alargando. A rendição estava começando. "Em vez do concerto de Rachmaninoff", continuou Samuel, "eu gostaria de tocar uma peça diferente. Uma peça que nunca foi executada em público." Ele fez uma pausa e seus olhos finalmente encontraram os de Beatriz. 50 anos atrás, o avô da senhora Beaumont, Theodore Sterling, um grande patrono das artes, encomendou uma peça a um dos maiores compositores do século. Ele não pediu uma melodia bonita, ele pediu um monumento, uma obra que fosse um testamento ao poder e à ambição da família Sterling. O compositor entregou o que foi pedido,
uma peça tão complexa, tão brutalmente exigente, que ele mesmo a declarou inexecutável. O rosto de Beatriz vacilou. A história era uma lenda de família, um segredo sussurrado com orgulho arrogante. A peça se chama O Estudo da Fênix, disse Samuel. Acreditava-se que a única cópia da partitura estava trancada no cofre da família Sterling. Mas o compositor, um querido amigo do maestro Fischer, deu a ele uma cópia de presente. Esta noite, pela primeira vez, a Fênix vai voar. Ele largou o microfone. E antes que alguém pudesse respirar, seus dedos atacaram o teclado. O que se seguiu não era música. Era arquitetura e guerra. A peça não tinha melodia reconhecível. Eram estruturas de som, colidindo e se entrelaçando. Eram 10 vozes independentes, cada uma tarefa sobre-humana, todas acontecendo ao mesmo tempo. Era a imagem sonora de um império sendo construído e destruído em 10 minutos. A plateia prendeu a respiração. Os críticos de música na primeira fila pareciam ter visto um fantasma. O sorriso de Beatriz havia se desintegrado. Seu rosto passou da arrogância para a confusão, depois para a incredulidade e, finalmente, para o pânico puro. Ele não estava apenas tocando a peça intocável, ele a estava possuindo. Ele estava decifrando o código genético de sua dinastia e transmitindo-o para o mundo. O monumento de poder de sua família estava sendo conquistado por um homem que ela tentou apagar. A peça terminou com um único acorde. Um acorde que continha toda a tensão, toda a dor e toda a beleza do conflito. Ele soou como o fim de um mundo. Samuel ergueu as mãos do teclado, e o salão permaneceu em silêncio absoluto, chocado, devastado. A prova era irrefutável. O silêncio no salão era uma entidade viva, pesava sobre todos. Ninguém ousava respirar, como se um único som pudesse quebrar o feitiço que Samuel Blackwood havia tecido. Na primeira fila, Beatriz olhava para o palco, o rosto uma máscara de gesso. O silêncio, para ela, era o som da falha dele, a prova de que sua performance incompreensível não havia conectado com o público. Ela esperou pelo constrangimento, pela tosse solitária que quebraria o encanto e provaria que ela ainda estava no controle. Mas o som que veio não foi de constrangimento, foi um único e sonoro clac, um aplauso, solitário e deliberado. Não veio de um crítico ou de um fã de música, veio de um homem idoso e discreto na terceira fila. Era Daniel Hawthorne, o bilionário fundador da principal empresa concorrente da Sterling Corp. Um homem que o avô de Beatriz passara a vida inteira tentando, sem sucesso, superar. O aplauso de Hawthorne não foi um gesto de apreciação musical. Foi o reconhecimento de uma derrota histórica. Foi o som de um império rival admitindo que havia testemunhado algo que o dinheiro não podia comprar. Aquele único aplauso foi a permissão que a sala precisava. Um segundo som se juntou ao primeiro, depois uma dúzia, e então o salão inteiro explodiu. Não foi uma ovação, foi uma catarse. As pessoas não estavam apenas aplaudindo, estavam gritando, assobiando, chorando. Levantaram-se de um só golpe, uma onda humana de admiração direcionada ao homem no palco. Era um rugido que celebrava Samuel e, ao mesmo tempo, condenava Beatriz. Cada aplauso era um voto contra ela. Cada grito de bravo era um prego em seu caixão social. Enquanto o barulho ensurdecedor continuava, um homem se levantou lentamente na segunda fila. Arthur Thompson, o presidente do conselho da Sterling Corp, um homem de 80 anos cuja lealdade à família era lendária. Beatriz o viu se aproximar e sentiu uma onda de alívio. Arthur a salvaria, ele restauraria a ordem. Ele parou na frente dela, sua sombra a cobrindo. Ela teve que erguer a cabeça para olhá-lo. Arthur, acabe com este circo, ela ordenou, a voz quase inaudível em meio ao barulho.
O rosto de Thompson era desprovido de emoção. Ele não se inclinou para sussurrar. Ele falou em um tom claro e formal, alto o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. Beatriz, em nome do Conselho de Administração, estou lhe dando um aviso prévio verbal. Uma reunião de emergência foi agendada para amanhã, às 8 da manhã. O único item na pauta será a votação para sua remoção imediata da presidência. O mundo de Beatriz parou. O som da ovação pareceu distante. O quê? Você não pode. A empresa é da minha família. A empresa é uma entidade pública, corrigiu Thompson, a voz fria como aço. E seu comportamento esta noite e nas últimas semanas foi classificado como prejudicial ao legado e à estabilidade financeira da corporação. Invocaremos a cláusula de moralidade, a cláusula que seu avô escreveu. Ricardo, seu noivo, que estava ao lado de Thompson, deu o golpe final. Ele não a tocou. Ele não gritou. Ele simplesmente falou, o desprezo evidente em cada sílaba. Nossa proposta de fusão está, obviamente, cancelada. A aliança entre nossas famílias está terminada. Ele olhou para o anel de diamante no dedo dela. Sugiro que o devolva discretamente amanhã. Não me force a enviar um advogado para buscá-lo. Foi demais. A mente de Beatriz se partiu. A compostura, o controle, a arrogância, tudo se dissolveu em uma onda de pânico e fúria. Não! Ela gritou, a voz rasgando a garganta. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou Beatriz Beaumont. Ela tentou se levantar, talvez para atacar Samuel no palco, mas um corpo se moveu em seu caminho. Era o chefe de segurança do hotel, o mesmo homem que ela havia tentado usar como um peão. Seus olhos não demonstravam raiva, apenas um cansaço profissional. Senhora Beaumont, disse ele, a voz calma, mas inabalável. Vou ter que pedir que me acompanhe, por favor. Tire suas mãos de mim, seu empregado inútil, ela berrou, mas os outros seguranças já a estavam flanqueando. As câmeras dos jornalistas dispararam, uma tempestade de flashes capturando o colapso total da herdeira. Ela foi arrastada, esperneando e gritando pelo corredor, sua dignidade se desfazendo a cada passo. Sua saída não foi a de uma rainha deposta. Foi a de uma criança mimada tendo um ataque de raiva. No palco, a ovação continuava. Maestro Fischer caminhou até Samuel, que permanecia sentado ao piano, observando a cena com uma calma solene. O maestro colocou as mãos nos ombros de Samuel e o levantou. Então, ele ergueu o braço de Samuel no ar, como o de um campeão de boxe que acabara de vencer a luta de sua vida. E o rugido da multidão dobrou de intensidade, saudando o faxineiro que havia se tornado rei. O som da porta se fechando atrás de Beatriz foi engolido pela ovação. No palco, Samuel sentia a onda sonora lavar sobre ele, uma força física que parecia limpá-lo de décadas de poeira e invisibilidade. O maestro Fischer ainda segurava seu braço erguido, e Samuel, pela primeira vez, não se sentiu como um impostor. Ele pertencia àquele lugar. Das coxias, os músicos da filarmônica, que deveriam ter tocado com ele, começaram a entrar no palco. Eles não vieram para se preparar para o próximo número. Eles vieram por ele. A primeira violinista, uma mulher de postura régia, parou à sua frente e fez uma reverência profunda. Então, ela e os outros músicos de corda ergueram seus arcos e começaram a batê-los suavemente contra seus violinos e violoncelos. Era um som rítmico, um tambor de respeito. Os músicos de sopro e percussão se juntaram, batendo os pés no chão do palco em um trovão sincronizado. Era a saudação dos músicos, um reconhecimento que nenhum crítico ou bilionário poderia conceder. Era a aceitação em sua tribo. O aplauso da plateia finalmente começou a diminuir, transformando-se em um zumbido de conversas excitadas. O Sr. Almeida, o gerente demitido, subiu ao palco. Havia um novo brilho em seus olhos. O olhar de um homem que havia apostado tudo na coisa certa e vencido. Ele não disse uma palavra,
Apenas abriu os braços e deu um abraço forte em Samuel, um gesto de pura gratidão e camaradagem. Quando eles se separaram, a imprensa avançou como uma maré. Microfones foram empurrados em seu rosto, flashes de câmeras o cegavam. As perguntas vinham de todos os lados. Maestro Blackwood, qual é o seu próximo passo? Como você se sente depois de derrotar Beatriz Beaumont? Pode nos contar sobre os anos em que esteve desaparecido? Samuel, que por 25 anos se escondera do mundo, encontrou-se no centro dele. Ele respirou fundo, a calma que encontrara no piano, agora firmemente ancorada em sua alma. Ele se inclinou para os microfones. Eu não derrotei ninguém, disse ele, a voz firme e clara. Esta noite, a música venceu a crueldade, a dignidade venceu a arrogância. Ele olhou para além das câmeras, para o público que o observava atentamente. O valor de uma pessoa nunca está no cargo que ela ocupa ou no uniforme que ela veste. Está na arte que ela é capaz de criar, seja em um piano ou na limpeza de um salão. Ele desceu do palco com Fischer e Almeida ao seu lado, formando uma guarda de honra. A multidão abriu caminho para ele. Mãos se estendiam para tocar seu ombro, seu braço. Rostos que antes o ignoravam, agora o olhavam com uma reverência quase religiosa. Ele viu o bilionário Daniel Hawthorne, que lhe ofereceu um aceno de cabeça lento e respeitoso. Ele viu críticos de música que pareciam desesperados por uma palavra sua. Mas Samuel mal os notava. Seus olhos varriam o salão, procurando. E então ele os viu. No fundo, perto da porta de serviço, estava sua verdadeira plateia. A equipe do hotel, o cozinheiro, a camareira-chefe, o chefe da segurança e dezenas de outros. Eles não estavam aplaudindo ou tentando se aproximar. Estavam apenas ali, observando-o, um muro silencioso de solidariedade. Samuel mudou de curso, afastando-se dos admiradores ricos e dos jornalistas. Ele caminhou com um propósito através do salão, o mar de gente se abrindo diante dele. Ele parou em frente à equipe. O silêncio caiu sobre o pequeno grupo. Eles olharam para ele e ele olhou para eles. Nenhuma palavra foi necessária. Naquele olhar compartilhado havia um entendimento completo. A vitória dele era a vitória deles. A dignidade restaurada não era apenas a sua, mas a de todos eles. Ele ergueu a mão, não em um aceno, mas em um gesto de reconhecimento, e eles, em uníssono, assentiram de volta. Naquele momento, em meio ao caos da adoração pública, Samuel Blackwood não se sentiu um gênio ou um herói. Ele se sentiu em casa. A pesada capa da vergonha, que ele carregara desde Genebra, finalmente caiu de seus ombros. Ele estava livre. 2 anos depois, o silêncio no camarim do Carnegie Hall era mais profundo do que qualquer ovação. Samuel Blackwood ajeitou a gravata de seu smoking. Ele se olhou no espelho iluminado. O homem que o encarava de volta não era o faxineiro invisível, nem o jovem prodígio assombrado. Era apenas ele, um homem de 50 e poucos anos, com prata nas têmporas e uma paz inabalável nos olhos. A jornada havia deixado marcas, mas elas não eram mais cicatrizes. Eram as linhas de um mapa que o haviam trazido para casa. Sobre uma mesa de canto, um tablet exibia a página de um jornal de economia. A manchete era pequena, quase uma nota de rodapé no grande esquema do mundo financeiro, mas para Samuel era o capítulo final de uma história. A matéria dizia: Império Beaumont em ruínas. Ex-CEO Beatriz Beaumont vende última propriedade em leilão de falência. A foto que a acompanhava mostrava uma mulher de aparência cansada, o cabelo loiro sem brilho, entrando em um carro comum, o rosto virado para longe das câmeras. Sua guerra havia terminado não com uma explosão, mas com um sussurro burocrático. Ela não era mais uma rainha, nem mesmo uma vilã. Era apenas irrelevante. Uma batida suave na porta. 5 minutos, maestro Blackwood. Samuel assentiu. Ele se levantou e do bolso do colete tirou um pequeno objeto de prata.
o diapasão. O mesmo que ele segurara com força ao fugir de seu futuro em Genebra. Ele o segurou na palma da mão por um momento, não com dor, mas com uma terna saudade. Era uma lembrança de Sara, do amor perdido e do caminho que ele fora forçado a trilhar. Ele caminhou pelo corredor escuro em direção ao palco. O som de uma multidão em pé, aplaudindo em antecipação, cresceu a cada passo. Ele entrou na luz. O mar de rostos embaçados se estendia até onde a vista alcançava. No centro do palco, o grande piano esperava por ele como um velho amigo. Ele caminhou até o instrumento e, antes de se sentar, colocou o pequeno diapasão de prata na madeira escura, logo acima das teclas. O metal brilhou sob os holofotes, um pequeno farol em um oceano de escuridão. Não era um amuleto, era um reconhecimento. Samuel sentou-se, as mãos pairando sobre o teclado. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso genuíno, tranquilo. Então, ele começou a tocar. A história de Samuel Blackwood nos lembra de uma verdade poderosa. O verdadeiro valor de uma pessoa nunca está em sua aparência, em seu cargo ou na conta bancária. Ele se esconde na alma, esperando por uma chance de ser revelado. O mundo está cheio de gênios disfarçados de faxineiros, de artistas trabalhando em cozinhas, de heróis vestindo uniformes comuns. A pergunta que fica é: estamos prestando atenção? Quantas vezes julgamos um livro pela capa? Quantos talentos incríveis nós ignoramos todos os dias, simplesmente porque estamos ocupados demais olhando para os rótulos? Queremos ouvir a sua voz. Você já se sentiu invisível ou já foi subestimado por causa de sua aparência ou de seu trabalho? Ou talvez você já tenha testemunhado o momento em que alguém, contra todas as expectativas, revelou seu brilho oculto. Compartilhe sua história nos comentários. Se esta jornada te emocionou, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias que nos inspiram a olhar mais fundo